vereadores e o prefeito de Curitiba. Bom, se foi aprovado em segunda votação na Câmara, a maioria da Câmara é do prefeito, é claro que o prefeito vai sancionar. Então, já está praticamente decretado. A segunda votação foi rápida, sem discussão e com aprovação unânime. O projeto de lei que prevê o reajuste salarial do funcionalismo público municipal recebeu 34 votos favoráveis. O reajuste de 5,19% para o funcionalismo público da capital será pago aos servidores públicos ativos, aposentados, pensionistas e conselheiros tutelares. O aumento salarial também abrange os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Com isso, o salário do prefeito, que é de R$ 33.500, vai passar para 35.242. O salário do secretário sobe de 22.275 para 23.432. E o subsídio dos vereadores vai de 18.649 para 19.616, ou seja, R$ 1.000 a mais que serão pagos já na folha de pagamento de novembro. Os vereadores não quiseram se manifestar sobre a aprovação do projeto de lei e sobre o aumento dos próprios salários. O impacto dos reajustes será de R$ 183.700.000 em 2024. Ó, é o seguinte, daqui a pouco eu quero saber da doutora Márcia o seguinte. Doutora Márcia. Sim. Quanto a senhora acha que é o maior salário em carteira assinada aqui no Paraná? Ah, não tenho essa ideia. Hã? Não tenho essa ideia. Maior salário? Não faz nem ideia. Não tenho nem ideia. Quanto você acha, Banca? Salário. Você fala assim, o cara ganha bem. Carteira assinada. 30 mil? É, vocês não chegam nem perto. Eu chutaria 50. Eu não chegaram nem perto. Mas não chegaram, mas não beliscaram nada. Não beliscaram nada. Eu já vou te contar, qual que é o valor do maior salário aqui no Paraná em carteira assinada. Carteira assinada. Eu vou dar uma dica para você. É casa de R$1 milhão. Nossa. Pronto, falei. Mas é mais. Escuta só essa aqui, tem mais de 1.000 vagas abertas na construção civil com salários de até R$9.000. E para completar, o Senai oferece vários cursos gratuitos para você começar na profissão, renovar seus conhecimentos ou aprender uma função nova. Pega aí o celular, aponta a sua câmera aqui para o QR Code na tela e saiba mais, tá? A inscrição para os empregos você faz no Emprega Senai da Construção. É dia 22 de novembro, mais conhecido como amanhã, na Rua da Cidadania do Boa Vista. São mais de 1.000 vagas para funções como pedreiro, pintor, servente, armador, eletricista, encanador, carpinteiro, mestre de obras, além de engenheiro, coordenador e supervisor. É nesta quarta-feira, dia 22, das 9 às 4 da tarde. Aproveita e corre lá, porque como diz a doutora Márcia, vaga tem, né, doutor? Emprego tem, mas é importante que as pessoas se qualifiquem e vão lá, né? É. Então a gente se questiona, né, muitas vezes, assim, sobre os salários do poder público e tal, né? Sim. Mas enfim, uma coisa é o poder público, outra coisa é a iniciativa privada, né? O poder público afeta todos nós, né? Paga, o problema é da empresa, fatura para pagar, então maravilha, né? Mas aqui, doutora Márcia, aqui, falando agora do setor privado, só imagina o maior salário, não faz nem ideia mesmo, agora eu já dei dica, falei que era mais de R$1 milhão. Não, aí me perdeu mais, porque eu não ia chegar nem perto desse número. É? Carteira assinada? Não ia chegar nem perto. Nem perto? Não ia chegar nem Acontece perto. o seguinte, um curioso, assim como nós aqui, né, ele decidiu pesquisar sobre isso, sobre o mercado de trabalho, né? E aí ele encontrou e fez inclusive uma lista com os maiores salários registrados em carteira aqui no estado. Eu fiquei surpreso, bem surpreso. É um economista, tá? Ele traz essa dúvida que ele tinha agora para nós, vamos ver. R$1.677.568. Esse é o maior salário pago no Paraná para uma pessoa que trabalha com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Por ano, essa pessoa recebe cerca de R$20.130.000.
Esse maior salário pertence a um diretor administrativo de uma empresa aqui do estado. E no top 10 de maiores salários no Paraná, geralmente quem ganha mais trabalha justamente nesse cargo ou é jogador de futebol. Essa lista com os 10 maiores salários é a seguinte. Em primeiro lugar, o já citado diretor administrativo e seus quase R$1.680.000. Depois dele, vem outro cargo de diretor, mas de serviços de saúde, com mais de R$1.365.000 por mês. Na terceira e na quarta posição, os primeiros jogadores de futebol, que recebem R$961.000 e R$400.000, respectivamente. Na quinta posição, alguém que ocupa o cargo de diretor de instituição educacional da área privada, com R$242.000. Em seguida, mais 2 jogadores de futebol, com R$240 e R$230.000. A oitava e a nona colocação são de diretores administrativos, com R$225.000 mensais. E, fechando a lista, outro jogador com salário mensal de R$213.000. Os dados também mostraram que entre os 500 profissionais mais bem pagos no regime CLT, 77,2% são homens. O levantamento foi feito por este economista de Maringá. O que mais me deu um destaque, né, foi o setor de futebol, né? Muitos profissionais ali, inclusive um jovem, né, 17 anos, analfabeto, ganha R$40.000. Mas acredito que o que a gente espera, de certa forma, acaba ocorrendo também, né? Então, ensino superior completo, mestrado e doutorado ainda fazem parte do maior volume de profissionais, né? Nós temos também uma concentração em cidades que São Paulo. Então, de certa forma, por mais que tenha essas situações que destoam, boa parte ocorrem do que a gente já conhece já. Entre esses mesmos 500 mais bem pagos, a maioria tem entre 40 a 49 anos. Mas não muito longe estão os que têm de 30 a 39 anos de idade. Mas esses altos salários estão distribuídos entre todas as idades. Tem até um jovem de 17 anos nessa lista. Fiquei um pouco vislumbrado em relação ao público de 30 a 50 anos, que acaba tendo a maior fatia dentro dessa proporção dos 500 maiores salários do Paraná. Então, acredito que a nossa perspectiva sempre é quem tem idade acima de 60 acaba tendo salário no final da carreira. Mas o que de fato a gente observa é que não, né? Jovens, profissionais de pouca idade já possuem altos salários. Agora, para receber essa grana, quase sempre o trabalho supera as 40 horas semanais. Entre os 500 profissionais mais bem pagos, 372 trabalham mais do que isso. 121 trabalham entre 31 e 40 horas. 3 entre 21 e 30 horas. 1 entre 10 e 20 horas. E 3 trabalham até 10 horas por semana, ou seja, 2 horinhas por dia, em média. Já em relação à escolarização, entre os 500, 49% têm ensino superior completo. Na região de Maringá, o trabalhador que mais recebe tem um salário de R$ 38.500. Mas a cidade que se destaca é outra. Mais de 50% das vagas foram criadas na região metropolitana de Curitiba, a capital é a principal. Paysandu ficou na 5ª posição e Maringá ficou na 10ª posição. Então, de fato, nosso vizinho, nossa cidade vizinha, tem criado salários com volume maior financeiramente em relação ao Maringá. Já em relação aos setores, a maioria trabalha em indústrias de transformação ou nos setores de informação e comunicação, ou ainda envolvidos com arte, cultura, esporte e recreação. Outro fato que essa lista traz é o de que a gente também queria estar aí no meio, não é não? Agora, Toninho, você está na lista ou não? Ainda não. A gente torce, né? Talvez daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente se encontre nessa lista aí. Todo mundo quer entrar, né? Com certeza. Ainda mais que tem profissionais que ganham 1.600.000 por mês. Acredito que eu só gostaria só do FGTS. Para mim estava ótimo já. FGTS, 8%, 1.600.000, já dá uns 150.000 de salário, mais ou menos. Mas sabe o que eu fiquei com pena, doutora Márcia? O cara ganha 1.600.000, daí quando ele se aposenta, sabe com quanto que ele se aposenta? O teto da Previdência. Sabe quanto que é o teto? Quanto que é? 7.500.
Mas eu acho que ele deve ter investido um pouquinho desse dinheiro durante a vida, né? Imagina. Talvez não precise disso. Não precisa. Mas você vê como tem gente que ganha bem, né? Não gosta nem de fazer comparações nessa hora, viu? Se a pessoa brigou por isso, é justo, Claro, tá tudo certo. e a iniciativa privada, Tá né? tudo certo. Se está dando lucro, se a empresa está tendo lucro, o funcionário... E porque as empresas trabalham com isso mesmo. retorno, né? Por isso que é diferente, né? O setor público é uma coisa, o setor privado é completamente outra. Tá bom, uma curiosidade a mais que a gente traz aí para você. Olha, todo mundo sabe como criadores e o prefeito de Curitiba. Bom, se foi aprovado em segunda votação na Câmara, a maioria da Câmara é do prefeito, é claro que o prefeito vai sancionar. Então, já está praticamente decretado. A segunda votação foi rápida, sem discussão e com aprovação unânime. O projeto de lei que prevê o reajuste salarial do funcionalismo público municipal recebeu 34 votos favoráveis. O reajuste de 5,19% para o funcionalismo público da capital será pago aos servidores públicos ativos, aposentados, pensionistas e conselheiros tutelares. O aumento salarial também abrange os agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Com isso, o salário do prefeito, que é de R$ 33.500, vai passar para 35.242. O salário do secretário sobe de 22.275 para 23.432. E o subsídio dos vereadores vai de 18.649 para 19.616, ou seja, R$ 1.000 a mais que serão pagos já na folha de pagamento de novembro. Os vereadores não quiseram se manifestar sobre a aprovação do projeto de lei e sobre o aumento dos próprios salários. O impacto dos reajustes será de R$ 183.700.000 em 2024. Ó, é o seguinte, daqui a pouco eu quero saber da doutora Márcia o seguinte. Doutora Márcia, Sim. quanto a senhora acha que é o maior salário em carteira assinada aqui no Paraná? Não tenho essa ideia. Hã? Não tenho essa ideia. Maior salário, não faz nem ideia. Não tenho nem ideia. Quanto você acha, Banco? Salários. Você fala assim, o cara ganha bem, carteira assinada. 30 mil? Vocês não chegam nem perto. Eu chutaria 50. Eu não chegaram nem perto. Mas não chegaram, mas não beliscaram nada. Nem não beliscaram nada. Eu já vou te contar, qual que é o valor do maior salário aqui no Paraná em carteira assinada. Carteira assinada. Eu vou dar uma dica para você. É casa de R$1 milhão. Nossa. Pronto, falei. Mas é mais. Escuta só essa aqui, tem mais de 1.000 vagas abertas na construção civil com salários de até R$ 9.000. E para completar, o Senai oferece vários cursos gratuitos para você começar na profissão, renovar seus conhecimentos ou aprender uma função nova. Pega aí o celular, aponta a sua câmera aqui para o QR Code na tela e saiba mais, tá? A inscrição para os empregos você faz no Emprega Senai da Construção. É dia 22 de novembro, mais conhecido como amanhã, na Rua da Cidadania do Boa Vista. São mais de 1.000 vagas para funções como pedreiro, pintor, servente, armador, eletricista, encanador, carpinteiro, mestre de obras, além de engenheiro, coordenador e supervisor. É nesta quarta-feira, dia 22, das 9 às 4 da tarde. Aproveita e corre lá, porque como diz a doutora Márcia, vaga tem, né, doutora? Emprego tem, mas é importante que as pessoas se qualifiquem e vão lá, né? Então a gente se questiona, né, muitas vezes, assim, sobre os salários do poder público e tal, né? Sim. Mas enfim, uma coisa é o poder público, outra coisa é a iniciativa privada, né? O poder público afeta todos nós, né? Se a empresa paga, o problema é da empresa. Fatura para pagar, então maravilha, né? Mas aqui, doutora Márcia, falando agora do setor privado, só imagina o maior salário, não faz nem ideia mesmo. Agora eu já dei dica, falei que era mais de R$1 milhão. Não, aí me perdeu mais, porque eu não ia chegar nem perto desse número. É? Carteira assinada? Não ia chegar nem perto. Nem perto? Não ia chegar nem Acontece perto. o seguinte, um curioso, assim como nós aqui, né? Ele decidiu pesquisar sobre isso, sobre o mercado de trabalho, né? E aí ele encontrou e fez inclusive uma lista com os maiores salários registrados em carteira aqui no estado. Eu fiquei surpreso.
bem surpreso. É um economista, tá? Ele traz essa dúvida que ele tinha agora para nós. Vamos ver. R$ 1.677.568. Esse é o maior salário pago no Paraná para uma pessoa que trabalha com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Por ano, essa pessoa recebe cerca de R$ 20.130.000. Esse maior salário pertence a um diretor administrativo de uma empresa aqui do estado. E no top 10 de maiores salários no Paraná, geralmente quem ganha mais trabalha justamente nesse cargo ou é jogador de futebol. Essa lista com os 10 maiores salários é a seguinte. Em primeiro lugar, o já citado diretor administrativo e seus quase R$ 1.680.000. Depois dele, vem outro cargo de diretor, mas de serviços de saúde, com mais de R$ 1.365.000 por mês. Na terceira e na quarta posição, os primeiros jogadores de futebol, que recebem R$ 961.000 e R$ 400.000, respectivamente. Na quinta posição, alguém que ocupa o cargo de diretor de instituição educacional da área privada, com R$ 242.000. Em seguida, mais 2 jogadores de futebol, com 240 e 230 mil. A oitava e a nona colocação são de diretores administrativos, com R$ 225.000 mensais. E fechando a lista, outro jogador com salário mensal de R$ 213.000. Os dados também mostraram que entre os 500 profissionais mais bem pagos no regime CLT, 77,2% são homens. O levantamento foi feito por este economista de Maringá. O que mais me deu um destaque, né, foi o setor de futebol, né? Muitos profissionais ali, inclusive um jovem, né, 17 anos, analfabeto, ganha R$40.000. Mas acredito que o que a gente espera, de certa forma, acaba ocorrendo também, né? Então, ensino superior completo, mestrado e doutorado ainda fazem parte do maior volume de profissionais, né? Nós temos também uma concentração em cidades que São Paulo. Então, de certa forma, por mais que tenha essas situações que destoam, boa parte ocorrem do que a gente já conhece já. Entre esses mesmos 500 mais bem pagos, a maioria tem entre 40 a 49 anos. Mas não muito longe estão os que têm de 30 a 39 anos de idade. Mas esses altos salários estão distribuídos entre todas as idades. Tem até um jovem de 17 anos nessa lista. Fiquei um pouco vislumbrado em relação ao público de 30 a 50 anos, que acaba tendo a maior fatia dentro dessa proporção dos 500 maiores salários do Paraná. Então, eu acredito que a nossa perspectiva sempre é quem tem idade acima de 60 acaba tendo salário no final da carreira. Mas o que de fato a gente observa é que não, né? Jovens, profissionais de pouca idade já possuem altos salários. Agora, para receber essa grana, quase sempre o trabalho supera as 40 horas semanais. Entre os 500 profissionais mais bem pagos, 372 trabalham mais do que isso. 121 trabalham entre 31 e 40 horas. 3 entre 21 e 30 horas. 1 entre 10 e 20 horas. E 3 trabalham até 10 horas por semana, ou seja, 2 horinhas por dia, em média. Já em relação à escolarização, entre os 500, 49% têm ensino superior completo. Na região de Maringá, o trabalhador que mais recebe tem um salário de R$ 38.500. Mas a cidade que se destaca é outra. Mais de 50% das vagas foram criadas na região metropolitana de Curitiba, a capital é a principal. Paysandu ficou na 5ª posição e Maringá ficou na 10ª posição. Então, de fato, nosso vizinho, nossa cidade vizinha, tem criado salários com volume maior financeiramente em relação ao Maringá. Já em relação aos setores, a maioria trabalha em indústrias de transformação ou nos setores de informação e comunicação, ou ainda envolvidos com arte, cultura, esporte e recreação. Outro fato que essa lista traz é o de que a gente também queria estar aí no meio, não é não? Agora, Toninho, você está na lista ou não? Ainda não. A gente torce, né? Talvez daqui a alguns anos, algumas décadas, a gente se encontre nessa lista aí. Todo mundo quer entrar, né? Com certeza. Ainda mais que tem profissionais que ganham 1.600.000 por mês. Acredito que eu só gostaria só do FGTS. Para mim estava ótimo já.
FGTS 8%, 1.600.000, já dá uns 150 mil de salário, mais ou menos. Mas sabe o que eu fiquei com pena, doutora Márcia? O cara ganha 1.600.000, daí quando ele se aposenta, sabe com quanto que ele se aposenta? O teto da Previdência. Sabe quanto que é o teto? Quanto que é? 7.500. Mas eu acho que ele deve ter investido um pouquinho desse dinheiro durante a vida, né? Talvez não precise disso. Não precisa. Mas você vê como tem gente que ganha bem, né? Não gosta nem de fazer comparações nessa hora, viu? Se a pessoa brigou por isso, é justo, claro, tá tudo certo. E a iniciativa privada, tá né? tudo certo. Se está dando lucro, se a empresa está tendo lucro, o funcionário... Porque as empresas trabalham com retorno, né? Por isso que é diferente, né? O setor público é uma coisa, o setor privado é completamente outra. Tá bom, uma curiosidade a mais que a gente traz aí para você. Olha, todo mundo sabe como